E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Para as próximas aulas nós vamos estudar o gênero poema, né? Então, como é um gênero que vocês já estudaram bastante, conhecem bastante, a gente vai focar mais nas habilidades que devem ser exploradas dentro desse gênero, né? Na aula de hoje, sentido de palavra ou expressão. Então, bora lá? Primeiro projeto de fluência, temos aqui o texto Lá Vem o Trem, da Silvana Menezes. Então vocês façam a leitura do texto. Hoje pode ser a leitura silenciosa. Lembrando, quem quiser já mandar a leitura hoje, é até melhor, que a gente vai fazendo uma análise, pode corrigir um aspecto ou outro na leitura de vocês, tá certo? Então, todo mundo fazendo a leitura do texto Lá Vem o Trem. Bem, como eu disse no comecinho, a habilidade que a gente vai explorar nessa aula é o sentido de palavra ou expressão. E a gente vai fazer isso analisando, fazendo a leitura de poemas, de 2 poemas. Como aqui é escolha livre, eu escolhi 2 dos meus poetas preferidos, que são Manuel Bandeira e Fernando Pessoa. Vamos ao primeiro texto. Aqui é o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, um texto bastante conhecido. Vamos à leitura. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Texto do Manuel Bandeira. Aqui tem até a data do texto, né? 1947. Bem, aqui ele faz uma dura, uma forte crítica social, chamando a atenção para as pessoas que têm que procurar no lixo algo para comer, algo que possa ajudá-lo a sobreviver. Então, é uma crítica social forte. A imagem que eu achei interessante trazer dessa forma, porque eu achei essa imagem bem simbólica também, que é uma pessoa metamorfoseada, transformada em um animal. Então, bem interessante isso também. Pois bem, eu destaquei aqui algumas palavras para que a gente observe o seu significado. A primeira, a palavra imundície. Imundície é a sujeira do local onde a pessoa, observada pelo eu lírico, estava procurando a comida, né? Então, no meio de todo aquele lixo. Lixo, representado aqui pela palavra detritos. Detritos é o mesmo que lixo. Então, pessoal, por mais que essas palavras não sejam tão comuns assim, que vocês não tenham, provavelmente não costumem ouvi-las em seu dia a dia, pelo contexto a gente consegue identificar o seu significado. E é esse o X da questão. É o significado de palavras, o significado de expressões. Para que você chegue a esses significados, você perceba e entenda esse significado, é sempre importante a gente considerar o contexto em que elas estão inseridas, tá certo? A próxima é a expressão engolia com voracidade. Quando ele diz isso, quando o eu poético fala isso, ele está dizendo que essa pessoa comia com voracidade, comia com rapidez, né? Porque a fome era tanta, a ânsia de se alimentar era tanta, que a pessoa comia com bastante rapidez, com bastante ferocidade. Daí se aproximando de um animal, se aproximando do bicho, que é o título do poema. Segundo texto é o poema Autopsicografia do Fernando Pessoa, fazendo aqui a leitura breve. Autopsicografia. O poeta é o fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas da roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Poema fantástico do Fernando Pessoa. Bem, pessoal, aqui o título do poema é Autopsicografia porque o poeta vai falar do próprio fazer poético. Nesse caso, falando sobre a sua mente, né? Autopsicografia, ele vai escrever sobre a sua própria mente, sobre o seu próprio pensamento, ou seja, a maneira como ele enxerga as coisas e, logicamente, aquilo que ele usa para escrever os seus textos. Ele começa a falar que o poeta é um fingidor, por quê? Tudo aquilo que ele escreve é uma representação daquilo que ele realmente sente.
Por isso que ele chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Na segunda estrofe, aqui ele fala dos seus leitores, né? As pessoas que vão ler o tema do texto, né? No caso a dor que é retratada no poema, e ali eles vão ter uma terceira forma, digamos assim. Nós temos a dor representada de três maneiras, né? A dor que é sentida pelo eu poético, a dor que esse eu poético transcreve no papel e a dor que a pessoa que lê o texto vai perceber através da sua leitura. Olha aí como é uma coisa bem complexa. E daí a gente volta ao título do texto, né? Autopsicografia. Então, ele vai falar um pouco de como funciona a sua mente no fazer poético. E o Fernando Pessoa, quem tiver curiosidade, ele era, né, um poeta fantástico e que dentro de sua mente ele criava várias personalidades e escrevia cada uma de uma forma diferente. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho mais sobre o Fernando Pessoa. Voltando aqui o texto. E assim nas calhas da roda gira, entre ter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Nós temos aqui a linguagem figurada dele fazendo essa comparação do coração com um moinho, né? Um moinho de água, e também com um brinquedo. Então vamos ao significado das expressões. Primeiro, o próprio título, né? Autopsicografia, como eu já comentei, é um poema ou escrita sobre a sua própria mente, ou sobre como funciona o seu pensamento dentro do fazer poético. Deveras é uma expressão que talvez você já tenha já tenha ouvido, principalmente de pessoas mais velhas. Né? Deveras significa de verdade, algo que é dito de forma verdadeira. Então, a dor que ele verdadeiramente sente. Calhas da roda. Essas calhas são uma espécie de canal. É como se fosse uma peça que leva a água até o moinho. Então, ela ajuda na movimentação do moinho. E o comboio de corda. O comboio de corda aqui é um trem de brinquedo. Vale ressaltar que o Fernando Pessoa era português. A gente sabe que algumas palavras no português falado em Portugal, né, o português europeu, elas têm um significado diferente para a gente. Então, esse comboio de corda era um brinquedo, né, um trenzinho de brinquedo. Então, ele compara o coração a esse trem por quê? O trem está lá girando, rodando, sempre naquele caminho certo, né, andando em círculos e distraindo o coração, né, distraindo os sentimentos aos quais se refere, né, o poeta, o eu poético. Um texto bastante interessante. Então, pessoal, para a gente começar as nossas análises, eu quero que vocês façam a atividade que está lá nas páginas 152 a 154. O poema do Fernando Pessoa, né, de um dos seus heterônimos, está nas páginas 152 e 153 e as primeiras questões na página 154. Quero que vocês façam as questões 1, 2 e 3, tá certo? Não precisa copiar, só basta mandar as respostas lá no Mob Família, tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para vocês por hoje. Na quinta-feira nós teremos a nossa próxima aula. Beijinho a todos e até a próxima.